Jamil Chad traz um furo a respeito da ABIN do Bolsonaro, postou no Instagram dele há 2 horas. Para informar a todos que a minha coluna no ICL, que começaria só em janeiro, nós decidimos antecipar e ela estreia nesta quarta-feira. Isso porque uma verdadeira bomba caiu no meu colo. Documentos oficiais que mostram que o Palácio do Planalto, sob Jair Bolsonaro, sabia desde o início da gravidade da Covid-19 e do risco real de desabastecimento de equipamentos médicos. Desde o início. Desde o momento que o surto surgiu na China. O Palácio do Planalto foi, inclusive, basicamente, recebeu a recomendação para que reavaliasse os riscos que o país corria. Estudo nos primeiros dias da Covid-19. Nós todos sabemos o que aconteceu depois. Confira nesta minha coluna de estreia no ICL desta quarta-feira e, a partir de agora, todos os dias, em primeiro lugar, com essas notícias, mas também com vários outros documentos oficiais e que vão revelar muito do que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Confira lá, o link está aqui nos stories, venham me acompanhar no ICL e, claro, exigir a verdade em relação ao que aconteceu nos últimos anos no país. Importantíssima notícia do Jamil, hein, gente? Importantíssima coluna, informação do Jamil. Está aqui no ICL Notícias. A ABIN alertou o Bolsonaro sobre o risco de Covid nos primeiros dias do surto na China. Documentos até hoje mantidos em sigilo revelam que a ABIN recomendou que o governo brasileiro reavaliasse risco da Covid-19 e alertou sobre o desabastecimento. Vamos lá. O governo de Jair Bolsonaro sempre soube dos riscos que a Covid-19 representava. Enquanto eu estou lendo, gente, vamos mandando superchat 9h30 já, 300 pessoas nos assistindo. Representava que foi alertado sobre a ameaça de desabastecimento de equipamentos e de proteção para médicos, enfermeiras e pacientes. Desde os primeiros dias da descoberta de um vírus na China, a Agência Brasileira de Inteligência alertou o Palácio do Planalto sobre o risco da crise sanitária e sugeriu medidas. A informação faz parte dos documentos da agência que foram obtidos após uma longa batalha judicial pela Fiquem Sabendo, organização sem fins de lucrativos especializada em transparência pública. Em 2023, e depois dos documentos terem sido vetados pelo governo Bolsonaro, a imprensa brasileira publicou informes da ABIN que faziam um alerta a partir de março de 2020. Agora, os relatórios começam a ser publicados pelo ICL Notícias, revelam que a preocupação existia desde os primeiros dias do surto ainda na China. Brasília foi alertada quase imediatamente sobre a crise. Ao longo dos próximos dias, o ICL Notícias irá divulgar dezenas de documentos até então mantidos em sigilo. A ação tardia do governo Jair Bolsonaro, a recusa em seguir as recomendações internacionais e o negacionismo científico conduziram o país a ter um dos piores índices de contaminação pela Covid-19 no mundo. Com mais de 700 mil mortos, o Brasil ainda esteve entre os países com maior número de vítimas fatais. No Supremo Tribunal Federal, o compromisso do governo Jair Bolsonaro diante da pandemia passou a ser alvo de um exame aberto por parte do ministro Flávio Dino. Fazer uma coisa aqui antes de seguir. Acabamos de fechar os membros. Vamos lá para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho. Obrigado. Olha, a Ana Carol virou membro do nosso canal. Coisa boa, hein, gente? Vamos lá para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho. Não foi, porém, por falta de alertas que o Brasil acumulou um dos resultados mais dramáticos da Covid-19. No relatório de inteligência número 0011 de 8 de janeiro de 2020, os agentes da ABIN já informavam sobre o surto. Em 13 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde foi notificada por autoridades chinesas sobre 44 pacientes com pneumonia de etiologia desconhecida da cidade de Wuhan, na província de Hubei, indicou. Entre os pacientes, 11 estavam em estado grave, e os demais se encontravam-se clinicamente estáveis. Alguns pacientes trabalhavam em um mercado atacadista de frutos do mar, apontou. O mercado possui 600 estabelecimentos, cerca de 1.500 trabalhadores e encontra-se fechado desde 1º de janeiro de 2020 para ações de saneamento e desinfecção
ambiental. O documento destacava que existiam 59 casos confirmados em Wuhan, dos quais 8 já receberam alta hospitalar em 8 de janeiro de 2020. Há também 21 casos suspeitos em Hong Kong, todos com histórico de deslocamento e moradia em Wuhan. Desses, 7 foram descartados por identificação do agente etnológico, outros tipos virais. Ainda entre os casos suspeitos com pneumonia indeterminada, foram relatados 8 casos em Macau, 2 casos em Taiwan e 1 na Coreia do Sul. Os sintomas são comuns a várias doenças respiratórias. No entanto, a gravidade apresentada em alguns casos requer prudência, principalmente pelo fato do agente etimológico ainda não ter sido identificado, alertou. E eles serão julgados por essa omissão? Eu acho que sim, tá? Isso aqui está fazendo parte do levantamento do Dino, que agora prova que a ABIN sabia, tá? A ABIN sabia disso. E é isso, queridos e queridas. O Brasil precisa reavaliar riscos. A situação mudaria dramaticamente 12 dias depois. No informe de 20 de janeiro de 2020, a ABIN alertava que autoridades de Wuhan e da China emitiram comunicado. E eu fui para Wuhan, tá, gente? E lá eles isolaram. Eu conversei com chineses e perguntei para eles o que eles fizeram na pandemia. Eles isolaram as pessoas. A situação mudaria dramaticamente 12 dias depois. No informe de 20 de janeiro de 2020, a ABIN alertava que autoridades de Wuhan, na China, emitiram um comunicado aumentando para 198 o número de infectados pela pneumonia viral causada pela nova cepa do coronavírus. Estima-se, no entanto, que o número de pessoas contaminadas seja maior. Apontou os casos confirmados em outros países, Japão e Tailândia, reforçam a ideia que existiria algum tipo de transmissão entre humanos, ainda que limitada. Para a ABIN, potencial de propagação da doença e o aumento do fluxo dos chineses em razão do feriado do Ano Novo Chinês fez com que alguns países, como os Estados Unidos da América, reavaliassem os riscos e adotassem medidas de controle de alguns dos seus aeroportos. A falta de transparência, demora no repasse de informações pelo governo chinês, compromete a reavaliação do risco de propagação internacional do vírus, afetando inclusive a adoção de medidas preventivas pelas autoridades brasileiras. O documento aponta que um cenário mais conservador de modelagem estimou que 996 pessoas já estivessem contaminadas na data de publicação da pesquisa. O pior cenário estimou 2.298 pessoas contaminadas. A média dos 4 cenários calculados pelo estudo indica que existiam pelo menos 1.723 casos. O estudo afirma que a transmissão da doença de pessoa para pessoa não pode ser descartada. No outro trecho, a ABIN é taxativa, a necessidade de reavaliação do risco para o Brasil. A probabilidade de que exista algum tipo de transmissão entre humanos, ainda que limitada, e o potencial de propagação da doença fez com que alguns países, como os Estados Unidos, reavaliassem o risco e adotassem medidas de controle em alguns dos seus aeroportos, disse. No Brasil, a comunidade chinesa, incluindo os sino-brasileiros, somam aproximadamente 250 mil pessoas. Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro são relevantes do ponto de trânsito no fluxo migratório de chineses para outras unidades federativas do Brasil. Além disso, o estado do Mato Grosso do Sul é o ponto de entrada de trânsito de imigrantes chineses que ingressaram no Brasil a partir da fronteira com a Bolívia. As províncias de Guangdong, Fujian e Zhejiang da China são as principais origens de chineses que migraram para o Brasil na última década, alertou. Até aquele momento, a Organização Mundial da Saúde desaconselhava a aplicação de qualquer restrição de viagem ou comércio entre países com casos registrados do novo coronavírus. A falta de transparência e a demora no repasse de informações pelo governo chinês compromete a reavaliação do risco de propagação internacional do vírus, afetando igualmente a adoção de medidas preventivas pelas autoridades brasileiras, completou. Alerta sobre desabastecimento. Matéria grande, hein? Uma matéria grande. Alerta sobre desabastecimento. A situação ficaria ainda mais tensa 2 meses depois. No dia 6 de março, o relatório de inteligência alertaria sobre um risco de desabastecimento do setor hospitalar devido à epidemia do novo coronavírus na China e a perspectiva de disseminação global da doença. Alguns países fecharam suas fronteiras terrestres e outros se recusaram a receber passageiros provenientes das regiões mais afetadas pela doença. Na China, diversas empresas paralisaram as atividades e a cidade de Wuhan, epicentro da epidemia, continua em quarentena, apontou. Isso aqui é um documento histórico, tá, gente? O Jamil acertou muito. Como foram obtidos os documentos? O acesso aos documentos da ABIN ocorreu 6 anos
de batalha por parte do Fiquem Sabendo, que é considerado um divisor de águas para a transparência no Brasil. A ação segue tramitando para garantir que todos os documentos sejam entregues, sem tarjas e na íntegra, como é o caso ainda de vários informes. Documentos classificados como informações públicas que, por motivos de segurança da sociedade do Estado, são temporariamente mantidas em sigilo. Os documentos obtidos já foram desclassificados e, portanto, já estão fora do prazo do sigilo. De fato, entre 2014 e 2020, mais de 400 mil documentos federais perderam sigilo. Mas o acesso nem sempre está garantido. Assim, o projeto Sem Sigilo começou em 2019, quando a entidade convocou voluntários para pedir documentos cujo prazo de sigilo expirou. A iniciativa coletou milhares de páginas de dezenas de órgãos, mas enfrentam resistência de entidades como a BIM, GSI, Ministério da Defesa, Forças Armadas e Polícia Federal e Itamaraty. Em 2020, eles ajuizaram uma ação contra a BIM. A ideia era enfrentar o órgão mais resistente à transparência pública, porque apostavam que, se ganhassem, outros cairiam por gravidade. Em 2021, o Ministério Público Federal acolheu parcialmente os argumentos e sugeriu... Ainda não temos imagem da festa da cueca, temos relato já. Que se ganhassem, outros cairiam por gravidade. O Ministério Público acolheu parcialmente os argumentos e sugeriu uma comissão mista de controle de atividades de inteligências, o CCAI, do Congresso analisasse os documentos. Corretamente, o Congresso se recusou, afirmando não ser a sua competência. Em 2023, a ação sofreu uma derrota na primeira instância. A Justiça aceitou o argumento da União de que a ABIN poderia decidir sozinha o que divulgar ou não, mesmo contrariando o texto da Lei de Acesso à Informação. Mas, em maio de 2025, a 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região acatou o pedido e condenou por unanimidade a União e a ABIN por entregar um conjunto de documentos mantidos ilegalmente sob sigilo. A decisão tem impacto profundo, já que estabelece jurisprudência, é a primeira decisão em nível federal, que reafirma que nenhum órgão está acima da Lei de Acesso à Informação e que seus prazos não são opcionais. Cria o precedente, o entendimento agora pode ser replicado para cobrar outros órgãos que seguem descumprindo a lei, como Itamaraty e as Forças Armadas. Desmonta o sigilo eterno, reafirma que a transparência é a regra e o sigilo a exceção, com prazo. É isso, gente. Furaço aí do Jamil. Parabéns ao Fiquem Sabendo, que é um site importantíssimo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!